Biografia de Isobel Kuhn, capítulo 11. A Terra dos Lisos. Levaremos 10 dias para chegar lá. Podemos passar um mês com Leila observando a terra. E então será uma viagem de retorno de aproximadamente 10 dias. John disse a Belly. Mal posso esperar, Belly respondeu. Essa viagem está no meu coração há 10 anos. John assentiu com o ar de quem a compreendia muito bem. Belly sabia que John também estava ansioso por estar com o povo liso, embora, ao longo dos anos, ele não sentisse o mesmo foco especial em relação ao povo que ela sentia. A única questão difícil em todo o plano para Belly era o pensamento de deixar para trás sua filha de 3 anos com 2 missionárias. Belly sabia que sua filha seria bem cuidada e que não seria sensato levar Catherine com eles até que entendesse o quão difícil seria viver entre o povo liso. Finalmente, no início de março de 1934, Belly e John se despediram de sua filha e partiram para a viagem com vários cristãos locais. Era primavera, e a abundância de rododendros roxos e vermelhos selvagens deleitava Belly. Que contraste essas flores brilhantes faziam com as pousadas imundas e sufocantes em que ficavam todas as noites. Como sempre, a comida foi uma provação para Belly, e 2 dias depois ela ficou fraca, com disenteria. No entanto, ela se recusava a parar de viajar. É provável que eu fique bem nas costas de Jaspe, a mula. Ela insistiu, quase tão bem como ficaria se estivesse hospedada em uma dessas pousadas. Ela orava para ter a concentração necessária para segurar as rédeas e se equilibrar nas costas da mula. Eles subiam e desciam ladeiras íngremes, com John consultando alegremente um mapa rudimentar da área e gritando todas as alturas das montanhas que escalavam. Belly, magnífico, não é? 3.700 metros de altura. Imagine, Belly, estamos no telhado do mundo. Belly tentou entrar no espírito da viagem, embora estivesse bem óbvio para ela que John era um alpinista nato, ao passo que ela não era. 8 dias e muitas trilhas alternadas depois. Belly e John desceram até o vale do rio Salween e chegaram a uma pequena cidade comercial chamada Luco, que significava 6 tesouros. Luco ficava situada ao lado do rio Salween e era a porta de entrada para a Terra dos Lisos. As montanhas, além da cidade, que incluíam grande parte do território dos Lisos, estavam mergulhadas no feudalismo. 3 senhores do tráfico viviam em Luco e controlavam a área em volta. Aqueles que viviam no território eram obrigados a oferecer lealdade aos senhores da droga e pagar impostos a ele. Naquela noite, um dos senhores do tráfico convidou Belly e John para comer com ele em seu iame, ou seja, sua casa oficial. Ele se animou ao mostrar os 2 missionários sua casa gigantesca, muito parecida com um castelo, apontando os esconderijos das armas e as várias fortificações. Enquanto eles comiam juntos, o chefão contou a Belly e a John sobre a terra que ele controlava e as pessoas que moravam lá. Ele falou sobre o dinheiro que ganhava nas minas de sal localizadas nas profundezas do vale do rio Salween e de um imposto sobre as colheitas que as pessoas cultivavam. Entre essas culturas estava o ópio. Quando se tratava de descrever o povo liso, ele dizia: "Ah, os lisos, eles são como animais. No alto das montanhas, eles servem apenas para a agricultura e para pagar impostos. Nós os chamamos de povo macaco." Animais, povo macaco. A caracterização do senhor do tráfico a respeito do povo liso chocou Belly. Para ela, os lisos eram como ovelhas perdidas com uma necessidade desesperada de ouvir a mensagem do evangelho de esperança, amor e perdão. Mais tarde, naquela mesma noite, John levou Belly para passear ao lado do rio. Quando chegaram a uma pequena elevação, eles pararam e contemplaram o rio Salween. Belly podia ver a silhueta das montanhas elevadas como torres cinzentas, erguidas desde a beira da água e desaparecendo no céu. "Consegue ver aquela mancha de luz no alto das montanhas ali?" John disse. "Consigo", Belly respondeu apertando os olhos para enxergar melhor na escuridão. "Aquelas são fogueiras lisos. Elas estão em aldeias lisos. Você está agora na Terra dos Lisos." Belly ficou emocionada quando a percepção da realidade tomou conta dela. Depois de tantos anos,
Ela finalmente estava agora na entrada do território liso. No início da manhã seguinte, Belle e John partiram em busca de sua primeira vila liso. As montanhas das terras dos lisos eram ainda mais íngremes do que aquelas que eles já haviam atravessado para chegar ao vale do rio Salween. Quando chegaram ao topo da primeira montanha, Belle pôde ver por quilômetros sem fim. A cena diante dela lhe lembrava dobras de tecidos unidas, veludo azul e marrom, estendidas juntas até as dobras ficarem paralelas uma à outra. Cada montanha coberta de pinheiros se erguia quase que de forma reta. No fundo de cada dobra, corria um rio gelado que descia das montanhas do Tibete. Às vezes parecia a Belle que ela podia estender a mão e quase tocar o topo da próxima cadeia de montanhas. Também parecia quase possível colocar uma ponte comprida entre elas, mas infelizmente não havia ponte alguma. A única maneira de viajar era subir um lado de uma montanha e depois descer do outro lado. Seguir em frente e subir a próxima montanha. Ao meio-dia chegaram à sua primeira aldeia liso. Ele ficou espantada quando viu a vista e olhou em volta. A vila era exatamente como James havia descrito um lugarejo liso 10 anos antes nos Abertos, em Washington. Só que dessa vez Belle estava vendo a vila não com os olhos de sua mente, mas com os seus próprios olhos. Os aldeões acolheram calorosamente o casal e o convidou até uma choupana para uma refeição. Embora Belle e John não falassem liso, alguns dos habitantes locais que moravam mais próximos da fronteira falavam chinês e assim conseguiram se comunicar o suficiente para descobrir que a família com quem estavam comendo havia se convertido ao cristianismo por meio de James. A choupana para onde John e Belle foram convidados consistia em um cômodo colocado em cima de toras de madeiras resistentes encravadas na encosta da montanha, de modo que a parte de trás da casa ficava rente à encosta da montanha e a frente se projetava no ar, enquanto um penhasco íngreme da montanha ficava embaixo dela. O chão era feito de ripas de madeira e bambu tecido. O teto era feito de ripas dispostas sobre as vigas e mantidos por grandes toras de pinheiro, e as paredes eram de bambu. O gado e as galinhas eram guardados embaixo da casa. Tudo parecia um pouco precário para Belle. Mais ainda quando soube que nenhum prego fora usado para construir o local. Tiras de caule mantinham tudo junto e preso. Belle se perguntava se os nós já haviam se desfeito alguma vez. Se o fizessem, certamente a casa toda iria rolar pela encosta das montanhas, cair até o rio bem abaixo. No entanto, Belle estava muito agradecida pela hospitalidade que a família Liso estava lhes oferecendo. Quando a refeição composta de milho e peles de carne de porco terminou, ela mal podia esperar para continuar a jornada até o encontro de Leila. A vila de Leila, Pine Mountain, ficava ao lado do próximo conjunto de montanhas, a menos de 5 horas de caminhada. O sol da tarde já estava projetando longas sombras quando Belle contornou um afloramento rochoso e viu 3 pequenas cabanas. Seu coração disparou. Certamente uma delas pertencia a Leila. Belle de repente sentiu uma timidez. Ela não conhecia Leila, uma missionária veterana da missão. Ela era também escritora notável. Estava claro para Belle que John também pensava em seu primeiro encontro. Ele se virou para ela e disse: "Agora lembre-se, querida, você sabe como gosta de conversar. Tente se conter e não exagerar." Ela estava dizendo a si própria a mesma coisa. Não seria bom falar como uma colegial nervosa em seu primeiro encontro com Leila Cook. Belle não precisava ter se preocupado. Leila ficou encantada em receber os visitantes cansados em sua cabana tradicional liso, muito parecida com aquela que eles almoçaram. Enquanto os alimentava com bolos caseiros e chá verde, ela explicou que fazia quase 1 ano desde que vira uma mulher ocidental como ela, por isso tinha muito o que conversar. Em poucas horas, ela sentia como se as duas fossem velhas amigas. Leila contou a Belle muito a respeito do povo liso. Ela explicou que havia 2 grupos distintos de lisos. Os lisos negros, que eram chamados de negros porque usavam cores escuras sem adornos, e os lisos floridos, porque usavam roupas mais floridas, tecidos com estampas coloridas e bordados com cores vivas. Na área da vila de Pine Mountain,
Quem vivia eram os lisos negros. James havia chegado e feito a obra de evangelização pela primeira vez entre os lisos floridos do sul da Terra dos Lisos, onde ele acabara de estabelecer pequenas igrejas de cristãos das várias aldeias dos lisos espalhadas pela área. As igrejas foram estabelecidas como entidades independentes e autossustentadas. Um pastor e um grupo de diáconos haviam liderado cada igreja, e muitas congregações também haviam apoiado os evangelistas que viajavam pela área compartilhando o evangelho. Leila e Allen Cook haviam conseguido fazer com que James Freese supervisionasse o trabalho entre os lisos. Lentamente, principalmente por causa dos esforços dos evangelistas lisos, o trabalho se espalhou e igrejas foram estabelecidas na área onde Leila morava agora. Ao longo dos anos, os evangelistas espalharam o evangelho pela região em torno de Luda, que ficava a uma perigosa jornada de uma semana pelo desfiladeiro do rio Salween. Allen Cook agora estava morando lá e supervisionando o crescente trabalho cristão. Leila teve o cuidado de salientar que as igrejas em toda a área seguiam o padrão que James havia estabelecido. Essas igrejas eram independentes, autossustentáveis e autopropagáveis. O trabalho dos missionários não era de administrar ou apoiar financeiramente as igrejas, mas sim incentivar os cristãos locais em sua fé e orientar os líderes da igreja. Depois que os pratos do jantar foram limpos, os cristãos lisos seguiram para a cabana de Leila. A cena trouxe lágrimas aos olhos de Belly. O grupo era formado por homens, mulheres e crianças que ouviram e aceitaram o evangelho e foram ensinados a ler e escrever. Todos estavam agachados no chão da cabana de Leila, cantando o hino e ouvindo com atenção, enquanto as passagens da Bíblia eram lidas em voz alta. Em todos os seus anos na China, Belly nunca tinha visto tanta abertura. Os próximos dias confirmaria a visão de Belly sobre os lisos. Embora uma grande porcentagem do povo não fosse cristã, aqueles que criam no Evangelho eram alegres, amorosos e prontos para compartilhar sua fé e vivê-la perante os outros. Belly teve a oportunidade de passar um tempo com vários dos líderes nativos da igreja, e apesar de Belly não poder falar a língua deles, Leila contou suas histórias. Aquele homem lá, ela disse, articulando com a cabeça na direção do homem agachado no canto da sala. Belly olhou para ele e sorriu. Esse é o Medomipa, continuou Leila. Ele é o chefe da vila em Oak Flat e é evangelista e um bom pregador. Ele tem pregado na vila em Rose. Há vários anos, foi espancado por um dos senhores do tráfico por ser cristão. Mas ele passou por essa provação e, por causa dele, a igreja na área está mais forte do que nunca. Belly e John ficaram profundamente comovidos com a história do homem. Contudo, foram os 3 homens que chegaram à cabana de Leila no início da 5ª manhã que capturaram a atenção de Belly como ninguém mais. Cada homem usava uma calça branca solta e um gibão que tinha um turbante vermelho brilhante na cabeça. A essa altura, Belly já sabia o suficiente sobre a vestimenta liso para perceber que aqueles homens deviam ser lisos floridos, já que eles não usavam os turbantes azul marinho dos lisos da área. Leila ofereceu os banquinhos para que os homens se sentassem, mas eles preferiram se agachar na esteira. Logo, Leila e os homens estavam conversando em liso de forma fluente e profunda, enquanto Belly e John sentados observavam. Belly podia ver o rosto de Leila se iluminar, à medida que a conversa fluía. Por fim, Leila virou-se para Belly e John e disse em inglês: "Estes são Mark e seus 2 amigos. Eles são de Gonmon, na Birmânia, que fica a uma grande distância pelas montanhas. Eles viajaram por 7 dias para chegar até aqui e tiveram que suportar muita neve e mau tempo." Belly perguntou a Leila o que os homens estavam fazendo tão longe de casa. Eles vieram em nome de sua aldeia, para encontrar um professor que possa ir e lhes falar sobre Jesus. Eles ouviram falar do Senhor pela primeira vez 11 anos atrás e tentaram seguir seus caminhos. No entanto, o povo da vila não tem livros para ler, nem professor para lhes contar mais a respeito de Jesus. Quando souberam que os cristãos lisos do outro lado das montanhas tinham livros,
Além de professores para lhes contar sobre Jesus, decidiram que um grupo da vila deveria atravessar as montanhas e encontrar um professor para voltar com eles. 2 grupos tentaram atravessar as montanhas e falharam, mas esses 3 homens conseguiram. Foi uma jornada perigosa para eles, mas aqui estão. E dizem que não voltarão para casa até encontrar um professor disposto a ir com eles. Belly ficou impressionada com a história daqueles homens. Quando Belly olhou para John, percebeu que ele estava sentindo exatamente a mesma coisa. Leila suspirou e disse: "Gostaria de que tivéssemos um professor para enviar com eles. Simon poderia fazer isso, mas ele não voltará antes de 1 mês ou mais. Eu disse a eles que não temos professor para enviar com eles agora, e eles disseram que vão ficar e esperar até termos alguém que possa acompanhá-los. Enquanto isso, querem estudar a Bíblia com Moisés." Com isso, os 3 homens se levantaram e seguiram Moisés. Com Belly e John presentes na vila de Pine Mountain, ela decidiu fazer a viagem de 6 dias até o norte de Luda, para se juntar ao marido. Ele estava supervisionando as igrejas naquela área. Ela pediu a Moisés que cuidasse deles enquanto estivesse fora e atuasse como intérpretes deles, pois ele falava chinês. Belly ficou um pouco chocada com a responsabilidade que Leila havia confiado a ela e a John, mas ficou realmente surpresa quando ela acrescentou casualmente: "A propósito, a esposa de Moisés, Grace, está esperando um bebê para qualquer dia agora. Prometi ajudá-la, mas se o bebê vier enquanto eu estiver fora, você terá que assumir." O estômago de Belly embrulhou na hora. Ela não era enfermeira, disso ela tinha certeza. A visão de sangue a deixava enjoada. Ela finalmente respondeu: "Eu não poderia ajudá-la com isso. Nunca vi um bebê nascer antes." Leila sorriu e deu um tapinha na mão de Belly. "Eu também não tive nenhum treinamento, mas você tem uma filha, não é? Você deve saber o que esperar." Belly balançou a cabeça. "Eu não estava tomando nota quando Catherine nasceu." Leila apontou para alguns livros na estante. "Dê uma olhada neles. Eles devem ajudá-la. De qualquer forma, se algo acontecer com o bebê, não fique muito angustiada e não ache que a culpa é sua. Todos os outros bebês de Grace nasceram mortos. Apenas faça o seu melhor. Seria maravilhoso para Moisés se eles tivessem um filho que sobrevivesse." Belly ficou estupefata quando Leila se despediu com um beijo em cada uma das suas bochechas. Depois partiu com os 2 guias. "No que eu me meti?" Belly perguntava a si mesma enquanto observava Leila descendo a trilha. 2 dias depois, quando Leila estava muito distante da trilha para ser chamada de volta, Grace entrou em trabalho de parto. Belly examinou os livros de medicina. Ela queria descobrir o que deveria fazer. Os livros eram exatamente como os livros assustadores que a enfermeira Ling trouxera com ela quando veio ajudar no nascimento de Catherine. O trabalho de parto de Grace ficou um dia inteiro, depois uma noite inteira, e continuou depois por todo o dia seguinte. Naquela noite, Moisés e Belly estavam exaustos. "E se o bebê nunca vier?" Moisés perguntou desanimado. Belly olhou para os livros de medicina mais uma vez. Embora já soubesse que eles não tinham conselhos sobre como acelerar o parto, ela fechou os olhos e orou para que a força de Grace continuasse, desejando que o médico mais próximo estivesse a menos de 2 semanas de viagem. O destino de Grace e de seu bebê estavam nas mãos de Belly e de Deus, e Belly orou fervorosamente, pedindo sabedoria para saber o que fazer. Então, de alguma forma, do fundo de sua mente, ela se lembrou de ter lido que o quinino poderia ser utilizado para acelerar o trabalho de parto. Ou será que não? Quanto mais Belly pensava, menos certeza ela tinha de que realmente havia lido aquele fato em algum lugar. No entanto, ela tinha quinino em seus suprimentos médicos. Deveria dar a Grace um pouco dele? Ela conversou com Moisés sobre sua lembrança e ambos oraram pedindo a direção de Deus. "Vamos em frente", disse Moisés quando terminou de orar. "Sinto que Deus está nos dizendo para fazer isso também." Belly respondeu. "Então, como nós 2 concordamos, eu darei o quinino." Com mãos trêmulas, Belly deu a Grace um comprimido de quinino de 2 gramas e esperou. Nada aconteceu. Então ela voltou à cabana para descansar. "Venha me buscar se alguma coisa mudar", disse ela a Moisés enquanto saía. Era meia-noite quando Moisés bateu na porta dela. "Por favor, você tem que vir agora."
ele disse abruptamente. Belle ficou de pé. Ela havia dormido de roupa e por isso pôde sair correndo pela porta e subir a colina atrás de Moisés. Quando chegou na cabana mal iluminada, ela acendeu a lanterna e apontou na direção de Grace, bem a tempo de ver o bebê sair. O recém-nascido não emitiu som algum. O bebê está morto como os outros, lamentou-se Moisés em prantos. O coração de Belle pareceu dar um pulo dentro do peito. Será que ela matara a criança com o quinino? De repente um grito surgiu no meio da pilha de trapos no chão. Belle pegou o bebê. Era uma menina e estava muito viva. Belle cortou o cordão umbilical enquanto Moisés soltava um grito de alegria. Quando ela terminou, Moisés pegou a filha nas mãos de Belle e agradeceu a Deus por dar a ele finalmente um bebê vivo. Belle deixou fluir sua própria oração de agradecimento. Essa fora uma experiência que ela nunca mais queria repetir. A bebê Esté, como Moisés chamara, ficava mais forte a cada dia, e Moisés a carregava para todos os lugares, mostrando a quem quisesse ver o pequeno embrulho em seus braços. O restante do mês, com os lisos na vila de Pine Mountain, passou voando, e para o alívio de Belle, não houve mais dramas médicos. Durante seu mês lá, Belle e John puderam testemunhar um batismo. Os cristãos da igreja local se reuniram em uma pequena piscina localizada perto da vila de Pine Mountain. Belle observou os diáconos da igreja alinhados ao longo de um lado da piscina. Cantavam hinos enquanto os candidatos ao batismo esperavam do outro lado da piscina, todos vestidos com roupas finas. Finalmente, Moisés entrou na água gelada da piscina da montanha e começou o batismo. Um de cada vez os candidatos entravam na água e Moisés mergulhava as pessoas abaixo da superfície. Depois, molhados e tremendo, cada pessoa subia pelo lado oposto da piscina e apertava a mão de cada diácono antes de correr para um abrigo improvisado a fim de vestir roupas quentes e secas. A princípio, Belle ficou intrigada com o desejo dos cristãos lisos de apertar continuamente as mãos dos outros. Então ela descobriu que apertar as mãos era um importante sinal para a comunidade cristã entre os lisos. Aparentemente, quando James viera e evangelizara os lisos pela primeira vez, o povo notara sua propensão inglesa de apertar as mãos e adotaram o gesto como algo que os cristãos tivessem que fazer. Depois daquela época, os cristãos lisos apertavam as mãos uns dos outros regularmente. Testemunhar o batismo juntamente com a abertura entre o povo liso para ouvir o evangelho emocionou Belle. Quão diferente os lisos eram dos chineses. Belle nunca poderia imaginar 3 homens chineses andando pelas montanhas por dias com o único propósito de levar um professor cristão de volta à sua aldeia para lhe explicar o evangelho de forma mais completa. Evangelizar entre os chineses era muito mais difícil do que evangelizar entre os lisos. Quando seu mês na vila de Pine Mountain chegou ao fim, Belle começou a ficar ansiosa. Por mais que amasse a ideia de ficar mais tempo nas terras lisos, ela havia prometido às 2 mulheres que cuidavam de sua filha que não ficaria mais de um mês, e agora esse tempo acabara. No entanto, John não conseguira fazer muito progresso para resolver a situação do ópio. Um dos senhores do tráfico ainda ameaçava destruir as igrejas cristãs em todo o território se os membros da igreja não cultivassem ópio para ele. E ele estava dando ordens que os que se recusassem a cultivar o ópio tivessem de pagar o dobro do imposto que lhe deviam. John havia conversado com muitas pessoas sobre o estado das coisas. No entanto, a situação permanecia sem solução. Por conta disso, John sentia que deveria ficar na vila de Pine Mountain, para então informar a Leila quando ela finalmente voltasse. No final, o casal decidiu que Belle deveria voltar com uma escolta local, enquanto John ficava mais um mês com o povo liso. Belle ficou aliviada ao saber que no caminho de volta, eles seguiriam uma rota um pouco mais direta através de muitas cidades minúsculas. Ma Fuin, uma das acompanhantes de Belle, disse que ela era a única mulher branca que já havia percorrido aquela trilha. Belle com certeza podia acreditar nisso. Enquanto caminhavam, toda vez que parava para passar a noite, uma multidão de espectadores se reuniam ao redor de Belle para vê-la tocando e falando inglês. Enquanto subiam e desciam as montanhas na viagem de volta, Belle tinha tempo de sobra para pensar sobre a proposta de ir morar entre os lisos.
Era realmente para aquilo que Deus a chamara? Seria muito mais difícil viver nas montanhas com os lisos do que nas planícies e nos vales da China, onde havia muitos mercados e uma abundância de produtos para comprar. Havia poucos mercados para comprar comida entre os lisos. Legumes e milhos precisavam ser forçados a crescer naquele solo rochoso. E os cooks tinham galinha que precisavam de atenção constante para produzir ovos. Além disso, as casas dos lisos não tinham móveis, além de algumas cestas de tecido para guardar comida em uma tábua grande, onde todo mundo costumava comer e ninguém se lavava. A água tinha que ser transportada de um poço, tanto para beber como para consumo geral. Havia também a ameaça constante de cair da encosta. Contudo, no final das contas, todas essas coisas perdiam sua força quando Belle se lembrava dos cristãos lisos que ela conhecera. Havia Moisés, que recentemente se dirigira ao norte para ajudar Aline Cook, deixando para trás o orgulho de sua vida, sua filha recém-nascida, Esther. Havia o Medomipa, que havia sofrido nas mãos do senhor do tráfico, tudo por causa de sua fé, e ainda assim permanecera firme e alegre em sua decisão, sendo uma inspiração para os outros. Tinha também os 3 homens lisos floridos, que haviam caminhado durante dias, desde a Birmânia, para chegar à vila de Pine Mountain, e se recusavam a partir até que alguém os acompanhasse para ensinar as pessoas de sua aldeia sobre Jesus. No fundo do seu coração, Belle sabia que havia encontrado o chamado de sua vida. Com cristãos tão devotos como aqueles, ela consideraria um privilégio passar o resto de sua vida ensinando-lhes mais sobre o caminho de Deus. Agora tudo o que ela precisava fazer era convencer James de que ela era fisicamente forte o suficiente para o desafio de viver entre os lisos.